amamentação sem culpa, informação, acolhimento e apoio especial agosto dourado. Quando essa paciente vai para um pediatra e o pediatra dá uma informação totalmente divergente da informação da consultora, em quem que ela vai acreditar? Qual informação que ela vai seguir? Então a informação nem sempre é uma aliada, a gente precisa entender que tipo de informação é essa, em que momento essa informação chega e de que forma que essa informação chega. E aí, às vezes, você tem um cenário que isso já aconteceu comigo chegar, a criança tava prostrada, a mãe com o mamilo totalmente lesionado, causando uma dor imensa, que aí você tira o conforto da mãe, né? Aí o pai chegou com uma lata de leite, que foi o que salvou a criança naquele momento. Eu falei, nós vamos fazer uma mamadeira. Essa criança virou outra. E aí foi aquilo que a gente fala. Não significa porque ela tomou aquela mamadeira naquele momento que ela vai estar inviabilizada de amamentar aquele bebê novamente. Eu acho que essa questão, às vezes, é para uma consciência, né, da mãe, da questão do amamentar, mas às vezes, como você falou, né, é uma mãe que tá lá, linda, maravilhosa, aí você fala, poxa, e aí, por que que eu não tô assim? Aí acho que vem mais essa culpa e mais eu acho que também a questão da comparação nas redes sociais, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre amamentação sem culpa, informação, acolhimento e apoio especial agosto dourado. E para estar falando um pouquinho aqui comigo hoje, estou com a Andrea Loschiavo Pepino, ela que é fisioterapeuta e pós-graduada em fisioterapia obstétrica. Também estou aqui com a Bia Christensen, ela que é formada pela USP, especialista em obstetrícia, consultora em amamentação e professora de pós-graduação no Einstein na área de amamentação. Queridas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast. A Deia, né, novamente, já tem uma carteirinha de VIP aqui no podcast. E a Bia também, gratidão por você estar aqui, né, pra gente falar hoje um pouquinho sobre Agosto Dourado, né, que é o mês aí que tem a campanha sobre amamentação. Então, gostaria que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de vocês também para o pessoal de casa. A gente vai começar com a Deia e depois a Bia. Obrigada, Nath, pelo convite. Eu sou formada em fisioterapia há 24 anos e me formei em Mogi. Fiz algumas pós-graduações e acabei caindo na área da obstetricia, faz aí uns 6 anos, né? E verificando, né, o acompanhamento das gestantes durante o pré-natal, para o preparo para o parto, independente da via de parto, eu comecei a perceber que no puerpério, essas mulheres sofriam muito com a amamentação, né? E acho que era a queixa maior. Então, eu decidi fazer um curso de consultoria de amamentação para trazer essa consultoria desde o pré-natal, que eu acho importante, né? E acompanhar no puerpério. Sim. Bia, se apresente aí também para o pessoal de casa. Bom, eu sou a Bia, eu sou formada já tem alguns bons anos. Fiz a minha pós-graduação no Einstein e aí eu já sempre quis trabalhar no mundo da obstetrícia, no mundo da maternidade, né? Saúde da mulher. E aí, no meu primeiro emprego, eu percebi, né? No meu primeiro emprego como enfermeira obstetra, eu percebi o quanto que a amamentação era um processo difícil e o quanto que os profissionais não estavam capacitados para dar esse suporte para uma mulher no momento que ela mais precisa e num momento que infelizmente é tão solitário para a mulher. E aí eu fui me especializar. E aí eu trabalho com amamentação já desde 2018. Eu dou aula em pós-graduação hoje, com foco em amamentação. Então eu sou apaixonada pelo tema, já trabalho com isso já há bastante tempo. Já são quase 1.500 famílias atendidas desde então. E é uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deia, fala pra gente um pouquinho, né? O que que é o Agosto Dourado? Como que é a campanha? Por que que foi feito, né, essa campanha também aí para trazer a conscientização das pessoas sobre amamentar? O Agosto Dourado, ele é uma campanha nacional, mas também tem uma campanha internacional que mais de 150 países acabam
participando da conscientização da amamentação, né? Da importância do aleitamento materno, porque hoje você tem esse agosto dourado, a gente fala que escolhi da cor dourada por causa da importância do leite materno em relação ao padrão ouro que a gente fala de alimentação para esses bebês, né? E não existe um alimento que supra tanto as necessidades da criança que nem o leite materno. Então, é uma conscientização que você precisa trazer não só para a mãe e bebê, mas para a família e para a população no geral, né? Porque a gente também tem uma grande gama do leite materno, a gente fala industrializado, Sim. né? Então, muitas vezes, a gente tem a desistência desse processo, que a gente sabe que a gente vai conversar que não é tão fácil, para essas mães, né? E por isso que eu acho que a gente está aqui para divulgar o quão importante é a Amamentar. amamentação para a nutrição dessas crianças, né? Desses bebês. E a importância, né, da rede de apoio também para essa mulher, né? Sim, porque essa primeira parte, assim, quando você a criança já nasce, né? A gente já tem aquele momento que a gente tem que trazer a criança para o colo da mãe para já começar a estimular, né? Então, eu acho que essa campanha é extremamente importante. Não só pela nutrição do bebê, né? Mas por vários fatores que são benéficos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim. Ô Bia, por que tantas mulheres chegam aí no pós-parto, né, tão assim despreparadas para essa questão do amamentar, mesmo durante a gestação, ela tendo buscado aí muitas informações? Eu acho que o problema em relação ao despreparo na amamentação é justamente esse excesso de informação. Hoje em dia é muito fácil você conseguir muita informação. Então, na internet você tem 1 milhão de vídeos, 1 milhão de influenciadores, e o problema é que cada um fala uma coisa, cada um segue uma linha, e aí nem sempre as informações convergem, muitas vezes elas divergem. E a informação que deveria ser um ponto de segurança para essa mulher acaba se tornando um ponto de insegurança. Porque só ter informação solta não vai fazer com que essa mulher se sinta preparada para amamentar. Ela pode até ficar mais confusa nesse processo. Então, é importante que ela busque informação de uma maneira coerente, de uma maneira uniformizada, como se ela conseguisse fazer isso de uma forma única, de uma fonte só, seria muito mais fácil para ela conseguir englobar e entender todo o processo e ficar menos confusa. Informação solta acaba trazendo mais insegurança do que segurança para ela. E aí não é isso que a gente espera para ela nesse momento tão único. E eu até, tentando completar o que a Bia tá falando, eu acho que esse monte de informação acaba, às vezes, até inviabilizando o profissional, né? Porque a gente tem vídeo, a gente tem o Google, a inteligência artificial, mas o quanto que isso, sem a junção do profissional para auxiliar, ele acaba prejudicando, ele não auxilia, né? Porque a informação é poder, né? Com certeza. E aí a gente também fala das informações vindas dos profissionais. Então, Uhum. infelizmente, nem todo profissional é atualizado na amamentação. A gente estuda muito para saber o quanto a gente sabe de amamentação. Então, é leitura de artigo todo dia, discussão de caso. E aí, quando essa paciente vai para um pediatra e o pediatra dá uma informação totalmente divergente da informação da consultora, em quem que ela vai acreditar? Qual informação que ela vai seguir? Então, a informação nem sempre é uma aliada. A gente precisa entender que tipo de informação é essa, em que momento essa informação chega e de que forma que essa informação chega. Então, a gente tem que fazer dessa forma, tem que se unir para que essa mulher se sinta bem com as informações que ela vai receber. Se eu te der só uma informação, talvez não diga nada, mas uma informação atrelada de um acompanhamento, individualizada, entendendo o caso dela de uma maneira única, muda totalmente esse cenário da amamentação na vida dela e desse bebê. E dessa família, né? Sim, é isso que eu ia te perguntar, né? Porque assim, a gente vive no mundo hoje, querendo ou não, das redes sociais. O quanto tanto de informação que essa mulher, né, tá ali recebendo e que muitas vezes a gente vê mulheres falando sobre amamentar, né, meio que romantizado, como que isso pode trazer essa decisão para a mulher também, se ela vai querer amamentar, se ela não vai. O que que você pode estar falando sobre isso?
Eu gosto de 2 palavrinhas para falar sobre poder de decisão, é escolha informada. Eu falo isso acho que desde 2018, quando eu entrei no mundo da amamentação. Primeira coisa, não sou eu que nem a Andréia, que precisa querer que ela amamente, quem tem que querer amamentar é ela, e única e exclusivamente ela, não é a família dela, não é o marido, não é a esposa, não é a mãe, não é ninguém, é ela. Ela precisa saber. Só que para ela ter uma escolha, ela precisa de informação de qualidade, não só informação solta igual a gente acabou de falar. Então a gente, na consultoria, a gente vai entender o que que é esse cenário da amamentação dela, vai mostrar para ela, olha, as suas opções diante do seu cenário são essas. Terão opções mais fáceis, opções que darão mais trabalho, que serão mais desafiadoras. Independentemente da escolha que você fizer, eu vou estar contigo nessa escolha, eu vou estar te acompanhando e não só te orientando, vou estar te acompanhando em todo esse processo. Então, ela tendo esse poder de escolha, de decisão informada, sabendo de todas as consequências de cada escolha, eu acho que é fundamental para o processo dela. Sim. E tem casos, às vezes, não sei, a Bia já deve ter pego também, de às vezes mães que não querem dar o peito, mas querem dar o leite O dela, leite. né? Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo É uma ótimo. escolha dela, é exatamente o que a Bia falou. Então, ela está nutrindo o filho dela com o melhor leite que a gente tem, mas ela, de repente, não tem aquela sensação de ter o bebê no colo, né? A gente tem algumas outras coisas que vão fornecer ali aquele afeto com a criança no peito, né? Mas ela tá fazendo a escolha dela. Eu tive uma paciente que ela tinha muita aflição do toque no seio. Eu fiz a consultoria de gestação com ela e aí ela falava, Bia, pra mim você encostar no meu peito é eu não vai, pra mim não rola, é insuportável, eu sinto como se a pele estivesse queimando. E aí eu falei pra ela, olha, então vamos trabalhar na amamentação possível. E aí junto com a escolha informada, a gente tem a amamentação possível. Então, qual é o melhor cenário possível naquela situação, daquela família? E aí a gente conseguiu, ela amamentou ali por pelo menos uns 2, 3 meses e depois ela passou a oferecer o leite ordenhado na mamadeira. E aí a neném desmamou agora o leite materno com quase 7 meses. Então, a neném teve toda a parte de anticorpos, que é muito importante, que vem exclusivamente do leite materno ou da vacina, que fórmula nenhuma consegue imitar. E aí ela conseguiu trazer o melhor cenário possível, porque a gente tem que pensar no bem-estar materno também. Ah, a Sim. amamentação é linda para o bebê vai ser saudável, vai crescer forte, com anticorpo. Mas qual é a custas do que para essa mãe? Então essa mãe também precisa estar bem. Então a gente falou assim, olha, o melhor cenário para você nesse caso é a gente tirar o leite e dar na mamadeira? Ótimo, então vamos fazer assim e a neném ficou super saudável. Déia, quais são aí os benefícios, né, da amamentação, tanto aí para o bebê quanto para a mãe também? Bom, inicialmente, para o bebê, eu tenho colostro, né? Que a gente fala que tem muita gente que fala que é um leite fraco, mas na Hum. verdade não é um leite fraco. Vamos dizer assim, que é a primeira vacina que o bebê recebe. Então, antes de vir a pojadura, que é a descida do leite, né, em si. Então, nutricionalmente falando, os anticorpos, essa nutrição que vai fazer com que tenha ganho de peso. E aí você vai ter também, futuramente, né, essa amamentação, esses nutrientes do leite materno, prevenção de diabetes, de obesidade. Me lembra se alguma coisa esquecendo, Tem estudos hipertensão, né, tem, também. tem estudos que mostram que crianças que são amamentadas têm um QI mais elevado e se tornam adultos mais bem-sucedidos, inclusive financeiramente. Olha Então, a só. gente não tá pensando só na nutrição, na saúde física, mas na saúde como um todo dessa criança, né? Tem um estudo muito legal, eu não sei se provavelmente você já leu, que ele mostra a qualidade do leite das mulheres subnutridas da África. E é um leite perfeito. Mesmo as mulheres tendo uma alimentação que não é tão forte, tão equilibrada, tão essencial, o leite materno ainda é muito forte, é muito importante e que muitas vezes salva a vida de um bebê que tá ali, né? Então, quando a gente pensa num leite, numa fórmula, onde a gente não tem saneamento básico, a fórmula é feita com água. Se tem acesso à água potável, ótimo. Se não tem, a gente aumenta o risco dessa criança ter infecção, desenvolver algum problema de saúde e até, infelizmente, morrer. O leite materno não, ele tá pronto, tá? Já vem na caixinha pronta, é só você colocar, acoplar ali o bebê e tá tudo certo. Então, a gente tem todos esses benefícios em relação ao leite materno, né? Isso pro bebê, né? Mas a É, gente tem os benefícios pra mãe para mãe. também. Que aí você vai ter, né, por exemplo, uma das coisas é o afeto, né? A gente tem a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor.
né? O hormônio do afeto. E aí você vai ter os benefícios no pós-parto, que é a ocitocina, né? E aí você vai ter durante a amamentação o estímulo, que vai ajudar na contração do útero para que ele tenha a retomada dele, né? E além de também pensando futuramente, prevenção de câncer de mama, de endométrio, de ovário, que mais? Diminui o risco de depressão Pós-parto, pós-parto. que 10 a 20% das mulheres no Brasil tem depressão pós-parto. E isso atrapalha muito a amamentação, né? Porque a mãe acaba se isolando do bebê. Então, é um malefício que você tem tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Porque Sim. é aquele momento de conexão, né? Então, eu acho que esses benefícios, principalmente da nutrição, que a gente vê que nenhum alimento, nenhuma fórmula vai ser capaz de manter essa criança nutrida. E aí você vai ter ganho de peso da criança, o desenvolvimento futuro, prevenção de doenças, né? Então, eu acho que o leite materno, a gente só tem a acrescentar para a Ganhar, criança né? e até pensando futuramente em termos de saúde pública, né? Sim. Daí, e aí, como que é para uma mãe que ela não, ela tem muito essa vontade de amamentar, mas ela não consegue amamentar? Como que fica em relação, muitas vezes, a culpa, né, de não conseguir ali amamentar, ela mesma, ela querendo muito. Eu acho que precisa se trabalhar até a parte psicológica, né, em relação a isso, porque acho que tem do mesmo jeito que a gente tem a romantização da gestação, também tem em relação à parte da amamentação. Então, eu tenho amigas do meu ciclo que elas relatavam exatamente isso. Eu fiquei extremamente frustrada porque eu não conseguia amamentar. Mas também é aquele fato que o quanto de repente faltou um profissional para auxiliar nisso, né? E aí eu vou dar até o meu exemplo. Quando eu tive o meu filho, eu sangrei foi um parto normal e eu tinha 2 miomas e eu acabei sangrando. E nesse sangramento, eu acho que prejudicou a minha descida do leite, né? Então, o meu filho acabou não ganhando peso. E aí, o que que acontecia? A gente teve que entrar com fórmula para ele. E entrar com fórmula não significa que você precisa desistir da amamentação, Uhum. né? Eu lembro que meu marido foi muito parceiro, e aí com a seringuinha ele ficava me ajudando. Eu falei assim: não, eu vou colocar ele no peito, vou colocar a seringa, ele vai estimular a produção do meu leite. Ele mama até hoje, ele vai fazer 3 anos em janeiro. Olha E até só. meu marido falou assim: eu achei que ele fosse desistir rápido, né? Então a gente vê que às vezes hoje ele não quer tanto a fórmula, ele quer ter mamãe, ele fala. Né? Então, assim, eu acho que isso não é condição. Ou até quando você tem uma contraindicação temporária, que de repente você pode também estimular essa amamentação depois, se a mulher quiser amamentar, Não né? desistir, É, né? Eu acho que quando a gente fala da mulher que não quer amamentar, a gente tem que entender do que ela quer desistir. É da amamentação? Nem sempre é da amamentação em si, mas é do processo que envolve. Então, é um processo de dor, é um processo de todo mundo dando palpite, é um processo de solidão, que só ela tá sozinha de madrugada, com o bebê ali no peito, com o peito doendo. Então, muitas vezes, com a minha experiência de quase 1.500 famílias atendidas, eu já entendi que o não querer amamentar nem sempre é não querer amamentar. Pode ter vários significados diferentes. E a gente tem que entender quando a gente faz a avaliação ali, porque a gente não avalia só a mamada, põe o bebê no peito, pronto, acabou, vai embora. A gente faz um processo global, uma avaliação integral daquele conjunto de fatores. Mãe, bebê, família, casa, rotina. E aí, quando a gente entende o que realmente está por trás do não querer, a gente consegue trabalhar nisso e aí a gente volta na escolha informada. Olha, para o seu cenário, a gente pode seguir por esse caminho. Você não precisa necessariamente desistir, mas a gente pode tomar esse outro caminho, esse outro trajeto. O que você acha? Vamos trabalhar em cima disso? E aí a gente vai deixando a coisa mais maleável, porque a amamentação ela é um processo, ela não é um evento. E processo muda, processo é dinâmico. O que tá assim hoje, amanhã pode estar Pode completamente mudar, né? diferente. E aí ela pode falar. Vira e mexe, eu recebo mensagem assim. Eu estou há 1 semana sem amamentar porque o meu peito estava muito machucado. Eu ainda consigo voltar a amamentar? Sim, consegue. Com suporte, com empenho. Não vai ser um processo fácil, mas se você estiver disposta, eu vou estar contigo nessa caminhada. Então a gente precisa entender o cerne da questão, da onde vem esse não querer. E aí, quando a gente fala de não querer,
vem uma enxurrada de gente já julgando essa mulher e aí a gente entra na culpa. Nasce uma mãe, eu odeio essa frase, né? Mas Não, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Parece que ficou. mas é Parece que verdade. é aqui, né, na mulher, tipo, Ela nasce já uma nasce mãe. culpada. E eu acho essa frase, assim, horrível, eu acho péssima, mas todas as minhas amigas e pacientes falam, Bia, não ter conseguido amamentar uma vez me fez sentir a pior mãe do mundo, como se a minha dificuldade significasse a minha incapacidade de ser mãe. E aí a gente tem que mostrar pra ela que isso não vai fazer validar ela como mãe. Faz parte do processo de maternar a amamentação? Faz super parte. Mas não é aquilo que vai dizer, olha, você é uma boa mãe ou você é uma péssima mãe. Eu acho que tem muito mais que engloba em Muito relação mais a por isso. trás, né? Muito, muito mais. É isso que eu ia te perguntar. As mulheres que muitas vezes, né, quer essa questão do amamentar e às vezes não consegue. Você acha que, no fundo, elas se sentem um pouco frustradas e, tipo, incapacitadas? Poxa, eu não consegui. E aí vem a culpa e às vezes, né, a ambiência também de pessoas palpitando. Ah, porque isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Que assim desce o leite, né? O governo faz propaganda em prol ao aleitamento materno ao agosto dourado. E aí, na propaganda, como é? É uma mãe sorrindo, sem olheiras, com uma cutis maravilhosa, um bebê gordinho, amamentando e ela fazendo carinho no bebê. Não é esse o cenário que ela tá lá. Ela tá descabelada, ela não lembra a última vez que ela escovou os dentes, ela não teve tempo pra ir no banheiro, ela não sabe a última vez que ela tomou banho. E aí ela fala, cara, tem alguma coisa de muito errado comigo pra eu não estar que nem as coisas que eu vejo na internet. E aí ela fala, poxa, o problema sou eu. Sou eu que não tô conseguindo ser uma mãe eficiente, não sou eu que não tô conseguindo dar conta de todo o processo. E aí entra a consultoria. Você chegar, olhar pra ela bem no fundo do olho e falar, cara, vamos parar, vamos resetar e vamos começar esse processo do zero, né? Isso não te faz menos mãe, é repetitivo, mas eu gosto muito de falar isso para as minhas pacientes. Isso não te faz menos mãe. Isso, reconhecer até onde é o seu limite, eu acho que te faz mais mãe, mais mulher. Porque você conseguiu entender, olha, eu consigo ir até aqui pelo meu bem-estar e pelo bem-estar do meu filho. E você conseguir mostrar isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que isso, eu falo, é o ato de amor mais forte que você pode dar pro seu filho, é reconhecer o seu limite, para os dois estarem bem. Eu acho que, né, essa questão, às vezes, é para uma consciência, né, da mãe, da questão do amamentar, mas às vezes, como você falou, né, é uma mãe que tá lá, linda, maravilhosa, aí você fala, poxa, e aí, por que que eu não tô assim? E aí acho que vem mais essa culpa e mais, eu acho que também a questão da comparação nas redes sociais, né? Eu acho que o Instagram, principalmente, é muito cruel. Então a gente vê várias influencers mostrando que ordenham litros e litros de leite. Aí minha paciente fala assim pra mim, Bia, mas saiu 20 ml dos dois peitos. Como que eu vou alimentar meu bebê? Meu bebê mama muito mais que isso. E aí ela fala, cara, não é possível o problema. E aí as pessoas não têm muito a cultura de conversar sobre a amamentação antes do Uhum. bebê nascer. Minhas pacientes costumam falar assim pra mim. Cara, se tivessem me falado que era tão difícil assim, eu tinha contratado consultoria muito antes. Porque as pessoas deixam pra te contar que o negócio é louco na hora que o negócio tá louco. E aí você fala, pô, não tem uma mísera alma amiga pra falar, olha, vai ser difícil, mas você vai dar conta, vai atrás de ajuda. E aí ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado e aí ela não sabe pra quem pedir. Ela acaba perguntando pra uma amiga se tem a consultora, se não tem. E aí vira uma coisa meio às escuras, assim, meio que um Uhum. mercado negro. Olha, toma aqui o telefone da minha consultora, meio que escondido, Sim. assim, sabe? Porque não é algo que a gente fala muito. E é muito mais fácil hoje você pegar a mamadeira, faz a mamadeira, é fácil. Fazer Sim. mamadeira é muito fácil. Só que a gente tem várias outras questões que impactam em relação a isso, né? Sim. O vínculo, conexão, nutrição, imunidade. Mas, às vezes, ela se sente frustrada e se sente menos mãe porque deu uma mamadeira. E aí, às vezes, o quanto. E aí a gente pensa em valores financeiros, né? Uma consultora, você vai e paga ali pontualmente o X valor. A fórmula você vai gastando de pouquinho. Quando você vai ver, você gastou muito mais com Muito uma mais. fórmula, que se você tivesse contratado uma consultora lá no comecinho, você teria economizado um Um monte. dinheirão. E a gente tem uma política, infelizmente, muitas vezes, acho que você como profissional deve perceber também, né, Bia? É a desvalorização.
né? De Uhum. um profissional capacitado, que vai lá, que estuda, né? Então, por exemplo, eu que acompanho uma paciente no pré-natal. Então, muitas vezes, ela não tem noção da importância, né? Ah, independente da via de parto, como a gente fala, e você ter um preparo, você vai ter um desfecho, né? A Melhor. amamentação é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu percebi essa necessidade de avaliar a mama da minha paciente durante a minha avaliação no pré-natal. E falar assim, ó, se o bico tá assim, porque a gente tem tipos de bico. Tem pacientes que vão fazer cirurgia mamária, né? E muitas vezes a gente vai ter um problema ali para amamentar, né? Então a gente precisa ter um cenário lá para trás que se a gente souber, a gente consegue já começar a dar essa informação previamente, E Antes, de né? né? cirurgia mamária, o cirurgião plástico não vai falar: "Olha, você vai ter problema para amamentar". Não, ele quer vender a cirurgia Sim. plástica dele. Odeia, fala pra gente um pouquinho, né, o que é a hora de ouro aí, o que que significa, o que que é? A Golden Hour, né, que é a hora de ouro, a gente é a primeira hora do bebê, né, do recém-nascido. Então, se preconiza o contato que a gente fala, pele a pele com a mãe. Uhum. Que ele vai fazer o quê? O equilíbrio da temperatura desse bebê, né? Ele vai melhorar até a frequência cardíaca desse bebê, estabilizando o bebê no contato com a pele da mãe, né? E aí vai ser aquele primeiro momento que às vezes a gente fala assim que não precisa nem ensinar ali, né? Que ele, às vezes o bebê até escalona o colo da mãe e vai em direção ao peito, né? A gente tem algumas alterações ali que acaba o bico, o mamilo, a auréola, o bico, mudando a coloração para que a criança também tenha aquele enxergue, né? E consegue, fora o cheiro também, e vá ali para o peito da mãe. Então, é o primeiro momento que a gente preconiza da amamentação, né? E, e acho que hoje, no cenário brasileiro, independente da sua via de parto, que isso era muito viabilizado em relação à parte do parto normal, não, hoje muitas maternidades fazem o golden hour, ou esse contato pele a pele, com a cesariana também. Já na hora ali, já sai, já vai pro colo da mãe. Isso. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, E Bi. tem o imprint também, né, a gente tem o imprint da epigenética. Então, quando a gente fala de uma criança que vai para o colo, o primeiro contato de vida, da vida dela, olha que ponto mais importante. É o colo da mãe, a respiração da mãe, a gente pode mudar todo o cenário de vida dessa criança. Ela pode se tornar uma criança mais bem-sucedida, mais realizada, mais que acredita mais em si mesmo, só por causa disso. Tô me formando em consultoria de sono infantil, na neurociência baseada no sono infantil. E aí a gente fala muito disso, né? Do imprint que o contato com a mãe nesses primeiros momentos de vida podem mudar completamente o sono, o padrão de comportamento dessa criança. E também tem a questão da colonização da cultura, das bactérias naturais e saudáveis da pele. Então, quando essa criança tem o primeiro contato com a pele da mãe, ela vai se colonizar com bactérias saudáveis da pele da mãe, que fazem parte do processo de vida de qualquer ser vivo, né? De qualquer ser humano. E aí, em vez de ter contato com essa. Se ela não tem contato com essa mãe, vai para um contato com o berço aquecido, talvez ela tenha contatos com outros tipos de bactérias e que talvez não protejam tanto essa criança de doenças no futuro. E, Pode. e, e tem também o que a gente tem que falar em relação a essa golden hour, que é essa hora dourada, é que a mãe e o bebê têm que estar bem nesse momento. Uhum. Porque aí se tem alguma coisa que você precise de uma maior urgência, tanto no bebê quanto na mãe, porque existe esse cenário, né? Você vai ter que preconizar, porque estabilize o bebê e a mãe. Daí, qual que é a importância, né, de você falar um pouquinho dessa consultoria de amamentação aí já na gestação, né? Como a gente fala muito às vezes sobre o preparo do corpo, a fisioterapia pélvica, mas também da importância lá na gestação ela também já saber, né, essa questão da amamentação para não chegar depois, né, do parto e ela ficar, meu Deus, e agora? O que que eu faço, né? Eu acho que é bem importante porque eu já começo a conversar com a gestante para que ela. Primeiro que a gente preconiza que estudos falam, que tem gente que fala assim, ah, vamos fazer a buchinha, né, no mamilo. Aí eu falo, não, gente, isso não tem nem evidência científica, né? A única coisa que eu sei que tem evidência científica é a parte do sol, né? 15 minutos, não sei se caiu por terra. Caiu? Caiu. Caiu? Então era o sol. Então, tipo, do que eu tinha a última atualização é isso. Então a Bia já atualizou que já caiu por terra.
Então, hoje, eu sempre faço os cuidados com a mama, eu já tento ensinar, porque pode ter engurgitamento, que a gente fala, e que é o que empedra o leite, né, no peito. Uhum. Eh, Tem a parte da gente tentar auxiliar na pega, mas aí é só com o bebê mesmo que a gente vai ter essa experiência, né? Porque você pode tentar orientar, mas é indispensável que na hora que você está no cenário mesmo, você visualize e vislumbre aquele momento. Mas alguns cuidados, por exemplo, a mama tá quente, né? O repolho, eu sei que a gente tem essa evidência científica, tá ok, né? Não caiu também. Também caiu, tá vendo? Tô bem desatualizada. Mas eram coisas que eu atualizo em relação à parte do que eu até então tinha o conhecimento, O repolho né? é assim, né? Existe um órgão que chama ABM, Associação Americana de Medicina da Amamentação. E é o que rege a consultoria do mundo inteiro hoje, né? E eles lançam vários estudos e vários protocolos. Em 2022, teve um protocolo novo sobre mastite e que trazia a relação do uso do repolho. Então, como que a gente fazia antigamente? Pegava o repolho verde, lavava o repolho, cortava um redondinho para colocar o mamilo e a areola e fazia compressa no pós-parto, quando o peito estava muito cheio, muito engurgitado, muito quente. A evidência nova diz que o repolho não traz benefício nem malefício. O que dá o alívio para essa mulher é a compressa ser gelada. Então a gente colocava o repolho no congelador e usava esse repolho congelado, gelado ali no peito. Então, usar o repolho não vai trazer mais benefício, inclusive se ele não estiver muito bem higienizado e tiver alguma porta de entrada, pode trazer algum tipo de infecção. Mas a questão é o gelado. Então, a gente pode substituir esse repolho por uma compressa fria comum. E aí, não é compressa fria gelada, é uma compressa fria, água, a temperatura Gelado. ambiente, assim, né? Tá. Água de Uhum. torneira. E aí, a gente coloca e dá esse efeito de alívio. Mas, da consultoria na gestação, eu acho que a ideia não é ela sair uma expert, uma consultora de amamentação. Até porque a criança não nasceu e a gente não Aham. sabe qual vai ser o cenário. Essa criança pode nascer com o freio da língua curta. E aí vai mudar completamente todo o cenário, toda a orientação que a gente vai dar. Mas a ideia é que ela tenha uma noção e que ela saiba a quem recorrer na hora que as coisas começarem. Na minha consultoria de pré-natal, eu falo muito sobre o enxoval da amamentação. Porque, assim, é super legal você pedir 1 milhão de coisas diferentes pra você ter guardado no quartinho do bebê. É concha, é rosquinha, é absorvente, é bomba extratora, é isso, é sutiã de amamentação. E aí eu pergunto pra ela, tá, mas em que momento você vai usar a bombinha? Não sei, só falaram que eu tinha que ter, mas eu não sei nem quando usar. E eu falei, então vamos Só vi no parar. TikTok. Eu vi no TikTok, na dancinha do TikTok, que tem que ter uma bombinha, e aí nem compra uma que seria ideal pro tamanho do peito dela. Então, na consultoria é o momento da gente se preparar e falar, olha, aonde a gente vai investir e investir de maneira eficaz o dinheiro para que tudo seja usado de uma maneira melhor e para que ela fale, olha, aqui tá errado, eu sei que tem alguma coisa errada aqui, como que eu posso melhorar essa situação? Já sabe que é um sinal de alerta para que as coisas não se somem, para que as dificuldades não se somem e não virem um cenário pior. Então, a consultoria na gestação é importante para tudo isso. Daí, quando que a amamentação ela aí é contraindicada? Tem as contraindicação absoluta, né? Que é no caso do vírus do HIV, ou do HTLV, que vem do mesmo vírus do HIV, o HTLV. E aí você evita que até a gestante, a mãe, né, no caso, ela tem que tomar algumas medicações para parar a amamentação. Então, isso é uma contraindicação absoluta. E tem uma doença metabólica da criança que chama galactosemia, se eu não pronunciei errado, que é a metabolização do açúcar do leite, né? Então, aí a criança também é uma contraindicação absoluta. E aí tem as temporárias, né? Que aí você vai ter a parte de uso de tratamento com quimioterapia, alguns antibióticos, né? E herpes, né? Que a gente fala também. Não sei se eu esqueci, mas Herpes ativa, tem que é, estar ativa. tá ativo. Entendeu? Então, essas seriam as contraindicações. E é importante falar que essa doença da criança da galactosemia, ela é uma das doenças que são rastreadas pelo teste do pezinho, né? Então, por isso que ainda a gente tem os ampliados, né? Acho que até no SUS a gente estavam lutando aí por um teste mais expandido, que geralmente a gente tem nas maternidades particulares, para que você já consegue intervir
e evitar os prejuízos dessa doença nesses bebês. Qual foi, assim, o maior mito e tabu, Déia, que você já ouviu falar sobre a amamentação? Nossa, dá pra falar uma semana disso. Eu acho que tabu, eu acho que, tipo, eu acho que é a romantização, né? Eu acho que da amamentação. Eu falo assim que eu sou uma profissional antes de ser mãe e uma depois de ser, né? E eu acho que eu sofri em relação à parte da amamentação, de tentar fazer com que isso acontecesse. E a gente vê isso muito no dia a dia, né? Eh, E você conseguir fazer com que uma mãe que tenha vontade de amamentar, conseguir amamentar, mesmo que o cenário seja desfavorável, eu acho que isso é a melhor coisa e satisfação, né? Acho que paga qualquer coisa, né? Então, assim, eu não sou a expert da amamentação, né? A Bia trabalha só com Só. amamentação, né? Então, a gente vai tentando ajudar da forma como a gente se preparando, né? Então, eu acho que essa parte de você tentar fornecer isso é o mais importante, né? E eu acho que o mito é achar que todo mundo pode amamentar, né? Sendo que não é um É. cenário que às vezes seja favorável. Até porque a gente vai ter várias situações que às vezes não é o Não cenário é? que a mãe esperasse. Às Sim, vezes tem mãe que vai descobrir um câncer de colo de útero no final de uma gestação. sim. E aí muda o cenário daquela parto perfeito, da amamentação que ela sonhava, né? Então eu acho que são coisas assim, que cenários que são desconstruídos muitas vezes, Vai de né? cada mulher, né? E aí acho que a Bia vai falar mais É, ainda. Bia, assim, qual que foi, assim, os maiores mitos e tabu que você já ouviu na sua trajetória sobre a Eu amamentação? acho que o maior, assim, é que a amamentação é pra todos, né, no sentido de que você tem que amamentar. E aí a gente volta nas contraindicações. Pra mim, uma contraindicação não é absoluta oficialmente, no sentido de estar em estudos, mas eu acho que uma contraindicação é o bem-estar materno. Essa mulher precisa estar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente para amamentar. Então, a partir do momento em que eu vejo que minha paciente não tá legal, eu vou falar pra ela assim, ó, vamos parar, vamos dar um tempo, vamos voltar nesse processo. E acho que falando dos maiores mitos em relação à amamentação, que eu acho que o principal é que pediatra sabe muito de amamentação. Infelizmente, os nossos pediatras não são tão atualizados na amamentação. E tudo bem, eu acho que cada um no seu quadrado. Assim como ele não é consultor de amamentação, eu não sou pediatra. E acho que Uhum. cada um tem que legislar onde reina. Mas eu acho que dá pra gente fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que dá pra gente ser parceiro do pediatra e tocar toda a situação. Então, mostrar para esse pediatra que, olha, se a gente adiar um pouquinho a entrada dessa fórmula, para a gente incentivar a amamentação por esse lado, talvez a gente ganhe muito lá na frente. E aí o pediatra muitas vezes já quer colocar a fórmula logo no começo, e que tá tudo bem. E aí acaba, por exemplo, vai fazer a consulta de pré-natal pediátrico, manda passar bucha no peito, Hum. manda, enfim, fazer exercício no mamilo, coisas que a gente já sabe que são ultrapassadas e que não fazem sentido. E, sei lá, mas de mito dá pra falar de tanta coisa, de mito, que leite é fraco, que o leite não Sim. sustenta, que mamilo invertido não dá pra amamentar. É um universo muito grande e acho que a internet tá aí pra fazer um serviço e um desserviço ao É. mesmo tempo. A gente volta no comecinho do podcast, né, das informações que a gente recebe, o que ela faz com essa Sim. informação. E eu acho uma das coisas que a Bia acabou de falar, que é o bem-estar da mãe, eu acho que a gente entra num- numa linha tênue, que é o seguinte, por exemplo, muitas vezes quando nos procuram para essa parte da consultoria, eu só quero fazer o laser. Não sei se é uma frase Nossa, que você sempre escuta. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, você como profissional, a pessoa chegar e falar assim, eu só quero fazer o laser. Minimiza a conduta, porque, na verdade, para você decidir fazer o laser, tem muita coisa lá atrás que você avaliou, né? Então, quando você avalia toda a condição, aí eu vou falar mais como fisioterapeuta, a forma como é a posição do bebê e da mãe, né? Uhum. A gente tem que avaliar como a mãe, porque às vezes é aquela coisa que a gente falou de desgrenhar. Às vezes a mãe tá assim amamentando, né? Então, tem todo um cenário por trás. Aí, só o laser, eu quero só tratar a fissura. Não, a fissura, o laser acaba virando uma bengala, né? E quem vai decidir a conduta é o profissional, né?
E aí, às vezes, você tem um cenário que isso já aconteceu comigo, chegar, a criança estava prostrada, a mãe com o mamilo totalmente lesionado, causando uma dor imensa, que aí você tira o conforto da mãe, né? Aí o pai chegou com uma lata de leite, que foi o que salvou a criança naquele Sim. momento. Eu falei, nós vamos fazer uma mamadeira. Essa criança virou outra. E aí foi aquilo que a gente fala. Não significa porque ela tomou aquela mamadeira naquele momento que ela vai estar inviabilizada de amamentar aquele bebê novamente. Consultora não odeia a fórmula, tá, gente? É. Vamos deixar muito claro, consultora não odeia a fórmula. Consultora sabe o momento certo de usar a fórmula e os meios certos da gente oferecer essa fórmula. Então, a fórmula é, sim, uma aliada. Do laser, é muito engraçado, porque, assim, realmente elas vêm, olha, me falaram meu médico falou pra fazer o laser. Só que as pessoas não entendem que o laser é um tratamento adicional. Então, o laser é uma luz que acelera a cicatrização ali, modula a inflamação. Se eu faço laser pontual ali no seu mamilo, e o seu bebê mama errado logo em seguida, vai adiantar? Não. Não. Eu vou tapar o sol com a peneira. Eu vou machucar tudo de novo. E aí, o que você vai falar? Poxa, ela veio aqui, cobrou o laser, e o laser não adiantou nada. Ou ela é uma péssima profissional, ou o aparelho dela tá quebrado. Das duas, uma. E aí a gente acaba saindo ainda de errada na história. Então é muito complicado a gente só ir fazer o laser num cenário de amamentação. A gente tem que entender como é um tratamento adicional, o laser não vai agir sozinho. Então a gente tem que adicionar a conduta, o manejo da amamentação. Então vamos ajustar esse bebê, vamos ver se essa produção tá legal, vamos ver como é que tá esse mamilo, vamos ver a sua posição, como que você tá, aonde você tá amamentando. Porque às vezes elas querem amamentar num lugar que não tem a menor estrutura. A gente tem que levar em consideração o cenário, a casa dela, sim, mas a gente pode achar um lugar confortável para ela amamentar de uma maneira mais viável ali. Sim. Então, só o laser não rola. E até Não uma mama resolve, né? grande também, né? A mama grande também você tem que ter alguns manejos para conseguir ajustar com o bebê, né? Então, são N critérios. Então, só o laser, Não Não. resolve. não. Você falou a ideia da questão da mama grande, né? Não sei se é um mito, mas eu já ouvi falar que a mulher que tem, né, os seios grandes é mais fácil amamentar do que a mulher que tem o seio pequeno. Ai, dependendo do tamanho da mama, eu acho até mais difícil. É. Então é um mito, né? O que a gente fala é o que difere o tamanho de uma mama para outra. A gente tem algumas coisas dentro do peito. Uhum. Então, as duas principais, assim, que a gente fala em relação a tamanho é a glândula e gordura. Mulheres mais gordinhas ou mulheres que têm uma genética para ter mais gordura na mama terão mamas maiores. Uhum. Mas isso não significa que ela vai ter uma Mas- glândula maior. E o motor do peito é a glândula. Então, minha primeira memória de amamentação, eu tinha 12 anos, minha tia tinha acabado de parir. E minha tia era reta, gente. Ela não tinha peito nenhum. E de repente, ela tinha ganhado o neném. E aí, 2 dias depois, ela ficava na casa da minha avó, lá nos primeiros dias, e eu ficava na casa da minha avó. De repente, eu vi minha tia com um peito gigantesco. E aí, eu olhava assim, e eu não entendia. E aí, eu ficava olhando, e aí, então, o peito também passa por essas transformações. A minha tia não tinha nada, e de repente, ela tava lá com um peito grande, nutrindo meu primo, e tudo certo. Então, é mito. É um mito, é Uhum. outro mito em relação à Em- amamentação. Peito grande, peito pequeno, Não, o que não vale, difere, não né? difere. Meninas, pra gente encerrar, né, eu gostaria aí que cada uma deixasse uma mensagem, né, sobre a importância do agosto dourado e também da importância dos profissionais estarem falando um pouco mais sobre essa questão da amamentação, né, da real importância e também aí a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando, quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais também, para estar aí entrando em contato com vocês. Eu acho que o Agosto Dourado, ele tem que vir para somar, né? Para trazer informação de qualidade. E para que isso traga um preparo para essas gestantes, para elas terem um cenário e um desenlace, né, de uma amamentação, como a gente falou aqui, que ela queira amamentar, que ela se prepare, né? Eu acho que eu já falei algumas vezes que a informação é poder, então você ter uma informação de qualidade, saber que de repente o cenário não é o mais belo, né, que a gente tem, e realmente às vezes você não almoçou, você não escovou os dentes, você tá com o cabelo há 3 dias sem lavar, né? E rede de apoio tem que ser rede de apoio. Não tem que ser aquela pessoa que vai lá para desestimular.
né? E para ficar, muitas vezes, colocando a mãe mais para baixo do que ela já tá. Porque tem toda uma parte hormonal levando em consideração ali também, né? E, então, é um aprendizado. E aí é uma conexão mãe e bebê. E isso precisa não só sair de uma campanha, mas fazer parte, na verdade, né? E aí a minha rede social tem a da clínica, que é @fisioárvore da vida, e tem o meu pessoal que é @doutora Andréa Losquiavo Pepino. Aprendeu, ó. Falei, ela não vai esquecer. Se ela esqueceu, eu tô aqui, né? Bom, eu acho que o Agosto Dourado, mais do que uma campanha, ele deveria ser um propósito de todos os profissionais envolvidos no processo da maternidade, da amamentação, e não só da boca pra fora. É lindo falar que a amamentação é fácil, é linda, é benéfica, é muito fácil. Papel e discurso aceita tudo. Mas a gente tem que ver qual é a diferença que a gente vai fazer no dia a dia ali, quando aquela mulher tá ali com dificuldade na tua frente. Eu acho que o principal é a gente sempre se informar, procurar profissionais capacitados, profissionais atualizados, profissionais responsáveis. Porque eu posso vir aqui e te dar todas as informações e falar, você vai fazer isso. Só que eu não escutei o que ela quer, eu não escutei o que ela tá preparada, eu não escutei quais são as objeções dessa mulher. E isso é muito importante. Então, Agosto Dourado não é só uma campanha de uma mãe bonita e um bebê gordinho mamando. Agosto Dourado é a muito gente. mais, É né? muito mais do que isso. Agosto Dourado é a gente falar de amamentação possível. Eu amo falar sobre amamentação possível. Eu não vendo a amamentação ideal, a amamentação perfeita. Eu vendo a amamentação possível. Qual é o melhor cenário possível para a sua vida e que você vai se sentir realizada com isso? É em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu acho que é esse meu propósito de vida. De verdade, assim. Eu sou muito grata em relação a todo esse processo que eu trabalho. Bom, minhas redes sociais é Bia Christensen em todas as redes. Esses nomes, gente, esse sobrenome dessas minhas convidadas. Mas vai estar descrito aqui em algum lugar, vai ser Sim. fácil para vocês acharem. E é só me acompanhar lá, que vai ser um prazer receber todo mundo lá. Às vezes a gente tem, que você for conversar com alguma fono, alguns distúrbios de linguagens que as crianças apresentam em relação até ao aprendizado. Aí a gente fala também na toda a função motora, oral dessa Respiratória. criança, né? Parte respiratória, os benefícios que a gente tem com uma criança que mama, Sim. né? Que ela vai desenvolver toda essa parte motora. Então, assim, não é só nutrição, né? Tem muita coisa aí pra se Se falar. fosse só nutrição, era só dar uma mamadeira. E não é. Essa, né? Meninas, quero aí, né, agradecer vocês por estarem aqui no podcast, a Deia novamente, a Bia pela primeira vez. Então, quero agradecer, né, por falarem um pouquinho, né, da importância do Agosto Dourado. Não só pensar no bebê, mas também, né, na mãe, porque quando nasce o bebê, às vezes só pensa ali, né, no melhor para o bebê, mas e também o melhor para a mãe. Então, quero agradecer por vocês trazerem um pouquinho disso também aqui no podcast. Obrigada, Nath. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.